Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui na aula 3 de análise combinatória. Nessa aula nós vamos estudar os arranjos e as permutações simples. Se bem que os problemas de análise combinatória, esses básicos, dá para resolver sem fórmula. Inclusive, vai ter um vídeo aqui no canal mais para frente que eu vou pegar uma série de problemas de análise combinatória e resolvê-los sem usar fórmula alguma. Mas, nesse vídeo aqui, a gente vai apresentar os arranjos e as permutações simples. Então, nessa aula, o que a gente vai ver? O conceito de arranjo simples e sua utilização em problemas de contagem. E as permutações simples como consequência dos arranjos simples. Vamos lá? Uma situação simples aqui para a gente entender o que são esses tais arranjos simples. Quantos números de dois algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Aqui eu peguei uma situação bem simples para a gente pensar no que acontece. Por exemplo, escolhendo dois algarismos aqui, entre 1, 2 e 3, eu posso formar o número 12, certo? E se eu inverter a ordem desses dois algarismos, eu posso formar o 21. Eu posso escolher aqui o 1 e o 3, e se eu inverter a ordem dos algarismos, eu formo o número 31. Então, 13 e 31. Se eu escolher o 2 e 3, eu formo o 23. E se eu alterar a ordem deles, eu formo o 32, certo? Então, a gente tem aqui 6 números de dois algarismos distintos, certo? Então, são 6. Mas a ideia não é você ficar fazendo essas possibilidades. A ideia é eu quero saber quantos são, não quem são eles, certo? Então, você tem dois algarismos, certo? Então, você tem o primeiro algarismo e o segundo algarismo, certo? Nessa primeira posição, no primeiro algarismo, de quantas maneiras eu posso escolher ele? Eu posso escolher um, o 2 ou o 3. Então, eu tenho 3 maneiras, certo? Vezes pelo princípio fundamental da contagem. É o primeiro algarismo e o segundo algarismo. Então, eu tomei a minha primeira decisão, certo? Eu tenho 3 maneiras de tomar essa decisão. Escolhido um deles, sobram 2 algarismos. Então, eu tenho 2 possibilidades aqui, ó, 2 maneiras de tomar a segunda decisão. Então, isso aqui é 3 vezes 2, que dá 6, certo? Então, 6 números de 2 algarismos distintos. A ideia aqui é o seguinte: muito se falam nos problemas de arranjo simples que a ordem dos elementos ela importa. Por quê? A partir do momento que eu escolhi dois algarismos distintos, por exemplo, o 1 e o 2, no caso aqui nessa ordem, eu formei o número 12. Porém, quando eu inverter a ordem desses dois algarismos, 2 e 1, eu formei um outro número com dois algarismos distintos, que é o 21. Então, eu tenho um número aqui, outro número aqui. Então, com 1 e 2, eu formei dois números com dois algarismos distintos. Ou seja, a ordenação desses elementos ela é importante, ele gera uma nova contagem. Aqui eu tenho uma contagem e aqui eu tenho outra contagem, então eu tenho dois números com dois algarismos distintos. Aí que surge a ideia dos arranjos simples, porque formam uma sequência de elementos que, quando você troca a ordem deles, essa ordem muda a contagem, tá? A gente vai ver daqui a pouco a definição de arranjo simples e existe uma fórmula para calcular esse arranjo, né? A gente chama de A de arranjo, de N elementos, é o total, escolhidos PAP, ou tomados PAP, o N escolhe P, é o N fatorial, dividido pelo N menos P fatorial. No nosso caso aqui, o N é o total de elementos, 3, e o P são as nossas escolhas, que são duas. Você está escolhendo dois algarismos, um total de 3. Portanto, lá, ó, a gente tem um arranjo de 3, tomados 2 a 2, o 3 escolhe 2, é o 3 fatorial, dividido pelo 3 menos 2 fatorial,
Isso aqui resulta no 3 fatorial dividido por 3 menos 2, dá 1 fatorial. O que é o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, e o 1 fatorial é 1, isso aqui dá 6. Essa fórmula aqui é uma consequência do princípio fundamental da contagem, né? Às vezes é importante você saber como funcionam os problemas sem usar a fórmula. Foi como a gente resolveu aqui. Essas fórmulas ajudam bastante aí nos cálculos, mas elas não são necessárias no ponto principal aí da coisa, né? Saber a fórmula ela é importante, ela ajuda nos cálculos, mas não é algo primordial. A gente consegue resolver os problemas aí sem utilizar a fórmula. Então, a fórmula a gente apresenta aí para você utilizar como uma ferramenta para facilitar seus cálculos, mas ela pode ser descartada aí no sentido que você pode resolver o problema sem utilizá-la, tá bom? A partir de agora, a gente vai ver a definição de arranjo simples e como que funciona a utilização desse método de contagem nos nossos problemas. Definição de arranjo simples. Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo simples dos n elementos tomados P a P qualquer agrupamento ordenado de P elementos distintos escolhidos entre os n existentes. Então, o que ele quer dizer? Vamos voltar lá para o nosso problema dos números com dois algarismos distintos. Então, a gente tinha lá 3 algarismos no total, e eu vou formar números com dois algarismos escolhidos entre esses três. Então, por exemplo, o 1, escolhi 1, escolhi o 2, escolhi 2. É esse camarada aqui, ó, tomados PAP, ou escolhidos PAP, né? Escolhidos 2 entre os 3 existentes, certo? Então, dos 3, eu estou escolhendo 2. Então, lá, o N, no caso, é o total. E esse tomados PAP é quantos que eu estou escolhendo? Estou escolhendo 2. E quando ele fala ordenado, aqui no caso, né, agrupamento ordenado, o que acontece? Se eu pegar esse 1, 2 e trocar de posição o 1 e o 2, colocar 2 e 1, eu formo um novo número, ou seja, eu formo uma nova contagem. Então, é isso que ele quer dizer com agrupamento ordenado. Quando você muda a ordem dos elementos, você forma uma nova contagem. Então, isso aqui é um número, o 12, e o 21 é o outro, certo? Então, aqui eu tenho 2, tá? E os arranjos simples, ele tem uma fórmula, né? Esse A é a representação de arranjo, o N é o total de elementos distintos e o P é quantos você está escolhendo, né? Tomados PAP. Então, é o arranjo simples de N escolhe P, ou N tomados PAP. Quem que é? É o N fatorial sobre o N menos P fatorial. Essa fórmula aqui ela é consequência do princípio fundamental da contagem, certo? Ok? Isso aqui é uma consequência do princípio fundamental da contagem, com n maior do que ou igual a p. Tá? O máximo que pode acontecer é que esses dois serem iguais, que é uma consequência, que são as permutações que a gente vai ver um pouquinho lá para frente. Tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Em uma competição de natação, 8 nadadores chegaram à final. De quantas maneiras distintas podemos formar o pódio dessa competição? Ou seja, de quantas maneiras distintas podemos ter o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado? Tá, esse é um problema que dá para resolver pelo princípio fundamental da contagem. Eu vou resolver dos dois jeitos aqui. Ó. Tá lá, o primeiro modo. Lá, o princípio fundamental da contagem. Então, você tem 8 nadadores, certo? E você precisa formar o pódio, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Então, vamos lá. Ó. Primeiro e o segundo e o terceiro colocado, certo? Tem um E aqui, ó. Então, o princípio fundamental da contagem. Na primeira posição, você pode ter quantos nadadores na primeira colocação? 8, certo? Um dos 8 vai ser o campeão da competição, certo?
Saiu o campeão. Sobraram quantos nadadores para formar a segunda posição? Eu tenho 7 possibilidades para a segunda colocação, certo? Saiu o campeão, saiu o vice-campeão, quantos nadadores sobraram para formar, que podem formar a terceira posição? 6, certo? Então, você tem 8 vezes 7 vezes 6. Então, você tem 336 maneiras distintas de formar o pódio, certo? Ok? Tá, então, isso aqui é uma maneira de você resolver, pelo princípio fundamental da contagem. Como eu disse, essa fórmula do arranjo simples ela é uma consequência do princípio fundamental da contagem. Então, vamos resolver de um segundo modo aí, pela formulinha do arranjo ali. Segundo modo, pela fórmula do arranjo simples. O que ocorre aqui é o seguinte, os 8 nadadores, ele é o N, tá? O N aqui é 8, é o total que você tem. E o P é a quantidade de escolhas. Então, você está escolhendo 3 para formar o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, tá? Então, as escolhas aqui. Bom, é o seguinte, se a Luísa é a primeira colocada, depois vem a Fernanda, depois a Sofia, isso aqui é uma maneira de formar o pódio. A Luísa em primeiro, a Fernanda em segundo, a Sofia em terceiro. Porém, se eu trocar a posição dessas pessoas, colocar aqui, ó, Fernanda, a Luísa em segundo e a Sofia em terceiro, isso aqui é uma outra contagem, é uma contagem diferente, certo? Se colocar aqui a Sofia em primeiro, a Fernanda em segundo e a Luísa em terceiro colocado, é uma outra possibilidade, certo? A ordenação aqui dos objetos ele é importante. Quando você troca a posição dos objetos, você forma uma nova contagem. Então, eu tenho um problema de arranjo simples. Então, o que, que é? Você tem lá o arranjo de n tomados P a P, o n escolhe P, é o n fatorial, dividido pelo n menos P fatorial, que no nosso caso aqui é um arranjo de 8 tomados 3 a 3, o 8 escolhe 3, quem que é? É o 8 fatorial, por causa do n, dividido pelo n menos p, 8 menos 3 fatorial. Isso aqui é o 8 fatorial sobre 8 menos 3, dá 5 fatorial. Como que simplifica isso aqui? Lá na primeira aula sobre o fatorial de um número natural, a gente viu como simplificar. Então, eu pego o maior aqui, que é o 8 fatorial, e eu faço aparecer o 5 fatorial. De que modo? De 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aí você para sobre 5 fatorial. Aí você pode simplificar o 5 fatorial dividido por 5 fatorial dá 1, então cancela. Sobra quem? 8 vezes 7 vezes 6, que está aqui, ó. Certo? Acaba aparecendo o princípio fundamental da contagem aqui. Isso aqui vai dar as 336 maneiras distintas aí de formar o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, tá? Então, essa fórmula do arranjo simples, ela foi pensada de uma maneira que é consequência do princípio fundamental da contagem, ok? Agora, a gente vai ver outras situações aí que envolvem os arranjos simples. Vamos lá, então, galera. Nosso próximo exemplo ele diz assim, ó, para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, 8 pessoas são pré-selecionadas. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos presidente, vice-presidente e diretor financeiro? Vamos lá, então. Ó. Você tem 8 pessoas, tem que escolher quantas para formar o presidente, o vice-presidente e o diretor financeiro. Você tem que escolher 3. Vamos voltar lá numa situação, vamos pensar. Ó. Se você tem lá, de novo, a Luísa,
a Fernanda. E a Mariana? Então, aqui, ó, presidente, vice-presidente e a diretora financeira. Isso aqui é uma maneira, certo? Agora, se você pegar aqui, ó, a Mariana, a Luísa e a Fernanda, aqui, ó, presidente, vice-presidente, diretora financeira. Isso aqui é uma outra maneira de formar esse grupo de 3 pessoas. Então, a gente tem um problema aqui que a ordem dos elementos, ela importa, ela gera uma nova contagem. Então, isso aqui é um problema de arranjo, um arranjo simples. Claro, galera, que você pode resolver isso pelo princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá, fazer de 2 modos. Primeiro modo, o princípio fundamental da contagem. Então, lá você tem o presidente e vice-presidente e diretor financeiro. Você tem 8 pessoas. Então, quantas pessoas podem ser escolhidas para ser presidente? 8. Escolhida uma das 8, sobraram quantas? 7. Escolhido o presidente, o vice-presidente, sobraram quantas? 6. Então, lá, 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336 maneiras distintas de escolher o presidente, vice-presidente e diretor financeiro, certo? Se você quiser ir pela formulinha lá do arranjo simples, segundo modo, pelo arranjo, vai ficar como? Tá lá, o total, o N, é 8 e as escolhas aqui, o P, é 3. Então, você tem um arranjo de 8 tomados 3 a 3, que é o N fatorial, o 8 fatorial, sobre o N menos P, que é o 8 menos 3 fatorial. Então, você tem 8 fatorial sobre 5 fatorial. E do mesmo modo, lá abre 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. O 5 fatorial com 5 fatorial cancela, né? Que essa divisão dá 1. Sobra lá 8 vezes 7 vezes 6, que dá as 336 maneiras. O arranjo simples nada mais é que uma consequência do princípio fundamental da contagem. Tá? Então, surge essa formulinha do arranjo aí para você resolver, mas você pode resolver pelo princípio fundamental da contagem. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte, ó, dispomos de 7 cores e queremos pintar uma bandeira de 4 listras, cada listra com uma cor. De quantas maneiras isso pode ser feito? Então, aqui tem uma representação de uma bandeira, ela tem 4 listras. Por exemplo, eu posso pintar a primeira listra de amarelo, a segunda aqui de vermelho, a quarta aqui de azul e deixar a última como preta. Mas eu poderia fazer o seguinte, poderia pintar a primeira de vermelho, deixar a segunda aqui com a listra preta, a terceira de amarelo e a última de azul. Por exemplo, isso aqui é uma outra maneira, certo? Poderia ter outras cores aqui, né? Você pintar de verde a primeira, essa aqui de branca, essa aqui de rosa, essa aqui de, sei lá, marrom. Só que você tem que escolher 4 cores distintas, certo? Cada listra com uma cor. E você tem 7 cores. Só que dessa para essa aqui, eu tenho uma nova maneira de pintar essa bandeira, né? Essas listras. Então, são bandeiras distintas aqui. Então, quando eu troco os objetos de posição, as cores, no caso, eu formo uma nova bandeira. Então, eu tenho um problema de arranjo simples aí, né? Porque a ordem dos elementos ela é importante. E sempre reforçando a ideia, você não precisa decorar essa fórmula, você pode resolver esse problema pelo princípio fundamental da contagem. E assim, vamos resolver por ele primeiro. Primeiro modo é o princípio fundamental da contagem. Nós temos 4 listras.
e cada uma vai ser pintada de uma cor. Então, a primeira listra, nós temos quantas maneiras de escolher uma cor? Nós temos que escolher uma cor entre 7. Então, eu tenho 7 maneiras de tomar essa primeira decisão. Tomada a primeira decisão, eu vou tomar a segunda decisão, certo? Então, vezes. Como eu já escolhi uma cor na primeira listra, sobraram 6 cores para a segunda. Tomei a segunda decisão, vou ter que tomar uma terceira decisão. De quantas maneiras eu posso tomar essa terceira decisão? Se eu já escolhi uma cor na primeira, uma na segunda, então foram feitas 2 escolhas, sobraram 5 cores. E eu tenho que tomar uma quarta decisão aqui, certo? Escolhidas 3 cores, sobraram quantas cores? 4, certo? Então, agora, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar essas possibilidades aqui. Ó. 7 vezes 6, 42. Aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 42 vezes 20 dá 840 maneiras, né, de pintar essa bandeira que possui 4 listras com 7 cores disponíveis. O que a gente vai fazer agora? Vamos resolver pelo segundo modo, que é pelo arranjo simples. Segundo modo, o arranjo simples. Bom, no caso do arranjo simples, a gente tem o N, o total, a gente tem 7 cores. E a gente vai escolher dessas 7 cores, 4 delas, certo? Então, a gente tem um arranjo de 7 tomado 4 a 4, ou de 7 escolhe 4, 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. Aí a gente tem 7 fatorial sobre 7 menos 4, dá 3 fatorial. Agora eu vou abrir esse 7 fatorial até chegar no 3 fatorial. Isso aqui vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu paro para simplificar com o 3 fatorial que está aqui no denominador. Simplificando o 3 fatorial no numerador e no denominador, a gente sobra o quê? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, ele está aqui. Nada mais é que o princípio fundamental da contagem. Então, você tem 840 maneiras de pintar essa bandeira que tem 4 listras com 7 cores disponíveis aí, tá? Então, galera, essas fórmulas elas ajudam a gente a resolver, mas você pode perceber que às vezes ela não é necessária para a gente concluir aí a solução de um problema. No último vídeo dessa série, eu vou resolver vários exercícios, uma série de exemplos de análise combinatória sem utilizar fórmula alguma. Você vai ver que a gente pode tomar certas atitudes nesse tipo de problema sem utilizar a fórmula. A gente apresenta a fórmula porque ela facilita alguns cálculos, é bom, mas é possível resolver esse tipo de problema sem utilizar as fórmulas, né? A ideia é você entender como funcionam esses problemas sem a utilização de fórmulas, beleza? E agora a gente vai ver a consequência desses arranjos simples, que são as permutações simples, que também é um tipo de contagem que a gente pode resolver pelo princípio fundamental da contagem. Vamos lá. Vamos iniciar aqui as permutações simples com um problema simples. De quantas maneiras podemos organizar 5 pessoas em uma fila indiana? Então, lá na fila indiana, você tem a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, a quarta posição, a quinta posição, certo? Então, lá você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta posição, tá? Então, na primeira posição, você tem 5 maneiras de colocar a pessoa lá, certo? Você tem 5 escolhas. Na segunda posição, se você já escolheu uma pessoa na primeira, sobraram 4 pessoas para colocar na segunda posição. Na terceira posição, você já escolheu 2 aqui. Sobram 3 pessoas. Na quarta posição, você já escolheu 3 pessoas aqui. Sobram 2. E na última posição, você já escolheu 4 aqui. Sobra 1. Como você tem a primeira
posição e segunda e terceira e escolher na quarta e na quinta, então, pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica aí todas essas possibilidades. Então, lá, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1. Você tem 120 maneiras de formar uma fila indiana com 5 pessoas, tá? Então, isso aqui é um arranjo, só que você está usando todos os elementos. Você não está escolhendo uma parte menor do que 5. Você está escolhendo das 5, eu estou pegando as 5. Então, isso a gente chama de permutação simples. Vamos lá, ó. Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se permutações simples desses n elementos, todo agrupamento ordenado formado pelos n elementos, tá? Então, lá, ó, permutação simples de n elementos, a gente chama assim, ó, Pn, certo? Permutação de n elementos. Quem que é? É um arranjo dos n elementos escolhido todos eles. Então, lá, é o n fatorial sobre o n menos p. Como o p aqui é igual a n, então n menos n fatorial. Lá no numerador, ó, n fatorial. Aqui no denominador, ó, n menos n dá zero, então zero fatorial. A gente já viu lá no primeiro vídeo sobre o fatorial de um número, por que que o zero fatorial é igual a 1. Então, sobrou o n fatorial sobre 1, que dá o n fatorial. Ou seja, a permutação de n elementos é o n fatorial. No caso desse problema, a gente tem 5 pessoas, a gente vai organizar as 5 pessoas nessa fila indiana, então a gente tem uma permutação de 5 elementos, é o 5 fatorial, que a gente calculou ele aqui, que dá 120 maneiras. Tá? Então, a permutação simples é uma consequência dos arranjos simples, que, na verdade, é uma consequência do princípio fundamental da contagem, porque aqui eu utilizei o princípio fundamental da contagem para resolver esse problema, certo? Então, você não precisa ficar se preocupando com as fórmulas. Claro, as fórmulas elas ajudam bastante, né, nas resoluções, mas existem outras maneiras de a gente resolver esses problemas aí sem utilização de fórmulas. Agora a gente vai ver algumas situações aí que a gente usa as permutações para resolver problemas de análise combinatória. Uma situação que aparece bastante as permutações simples é o caso dos anagramas. O que é um anagrama? O anagrama é você pegar uma palavra e você embaralhar as letras dessa palavra, vai formar uma nova palavra, ela tendo sentido ou não. Por exemplo, a palavra lua, você poderia trocar as letras, aí a gente chama de permutar, né? Permutar é trocar aí de posição, no caso da palavra aqui, lua, pegar as letras dessa palavra e trocar elas de posição, formar uma nova palavra, ela tendo sentido ou não. Então, aqui, ó, o ao seria um anagrama da palavra lua, certo? Quantas maneiras a gente pode fazer isso, né? Então, o que acontece? No caso aqui da palavra Pernambuco, a gente vai pegar todas as letras e, embaralhando ela, trocando as letras de posição, vai formar uma outra palavra. Ela tendo sentido ou não, a gente forma um anagrama. A palavra Pernambuco ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, certo? E a gente vai escolher as letras de acordo com a posição que ela vai ficar, né, na palavra. Então, na primeira posição, você pode escolher quantas letras? 10. Bom, você já escolheu uma letra para a primeira posição. Sobraram quantas letras? 9. Escolhidas duas letras, sobraram quantas? 8. E assim por diante. Então, vai ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, até a última letra. Certo? Isso aqui nada mais, nada menos que é o 10 fatorial. Então, é uma permutação dos 10 elementos, certo? Você tem 10 letras aqui na palavra Pernambuco, você tem 10 fatorial. E esse produto inteiro aqui dá 40.320 anagramas. Ok? Aqui nesse primeiro eu pensei como? Pelo princípio fundamental da contagem.
certo? Só que quando você vai aumentando muito esse número de letras, no caso dos anagramas, e de elementos no geral, você acaba tendo um produto aqui muito grande, né, com vários fatores. Então, o fatorial ele vem para abreviar aí esse produto, certo? Então, lembra lá, é o fatorial de 10, ou 10 fatorial, como você quiser falar, certo? Então, dá uma simplificada aí na quantidade de fatores que tem no produto, é longo, né? Então, 10 fatorial é a simplificação dessa notação aí de um produto, tá? Então, vamos ver mais situações que temos para as permutações simples. Quantos anagramas é possível formar com as letras da palavra Saulo, começando por vogal, que começam por vogal? Bom, vamos lá. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, temos 5 espaços aqui. Uma dessas vogais é o A. Então, eu só tenho uma possibilidade aqui. Escolhi o A. Escolhido o A fixado, ela começa por vogal, sobram quantas letras? Na segunda posição, sobram 4. Certo? Escolhido o A, escolhido uma outra letra, sobram quantas letras? 3. Escolhido o A na primeira posição, uma outra letra na segunda e uma outra letra na terceira posição, sobram 2 letras. E, por fim, sobra uma. Na verdade, a gente está escrevendo assim, ó, 1 vezes esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é uma permutação de 4 elementos. Então, ou seja, é 1 vezes 4 fatorial. Tá? 4 fatorial, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Só que aqui eu fiz com um A. Tem outras vogais aí. A próxima, porque tem aqui, por exemplo, o U, certo? Então, lá, ó, você tem lá ó, os 5 espaços, e na primeira posição aqui eu vou colocar outra vogal, U. Isso é uma possibilidade só, é só U e acabou, né? Aqui no segundo espaço, você pode colocar quantas letras? As 4 que sobraram. Escolhida uma, sobraram quantas aqui? 3. Escolhida essas 3 aqui, sobram 2. E, por fim, sobra uma. Que, na verdade, isso aqui também é 1 vezes a permutação de 4 elementos, que é 1 vezes 4 fatorial, que dá 24 anagramas. Ou, qual que é a última vogal que falta aqui? A letra O. Então, você tem lá os 5 espaços, que é a letra O. É uma possibilidade, é só o O e acabou. Escolhido o O lá na primeira posição, sobram 4 letras. Escolhidas essas 2 letras, sobram 3. Aí, por fim, sobram 2 e sobra uma aqui. Isso também é 1 vezes a permutação de 4 elementos. São as 4 letras que sobraram que você vai permutar entre si. Isso aqui é 1 vezes o 4 fatorial, que dá os 24 anagramas. Bom, você tem essa situação, ou essa situação, ou essa situação. Lembra lá, o ou a gente soma. Então, você tem 24 mais 24 mais 24, e você tem 24 vezes 3, que dá 72 anagramas com as letras da palavra Saulo em que começam por vogal, tá? Isso aqui é uma maneira, se você quisesse ir direto, não tem problema, você poderia fazer assim, ó, você tem lá os 5 espaços. Como aqui só vai entrar vogal, então você tem 3 possibilidades aqui, certo? Você tem o A, ou, o O, ou o U. Então, você tem 3 possibilidades. Escolhida uma das vogais, sobram quantas letras? 4. Aqui sobram 3, sobram 2 e sobra uma. Então, você tem 3 vezes 4 fatorial, que dá 3 vezes 24, que dá os mesmos 72 anagramas aí com as letras da palavra Saulo, que começam por vogal. Tá bom, galera? Então, eu resolvi separado aqui para a gente lembrar
do conectivo OU, que a gente pode usar ele para adicionar aí as possibilidades que tem. Beleza? Vamos para o próximo. Nosso último exemplo desse vídeo é o seguinte. Em uma prateleira existem 9 livros diferentes, sendo 4 de matemática, 3 de português e 2 de história. Item A. De quantos modos podemos ordenar esses livros de forma a ter, da esquerda para a direita, os assuntos matemática, depois português e depois história? Vamos pensar nessa primeira situação. Então, lá você tem matemática e português e depois história. Você tem que ordenar matemática e português e história. De matemática são 4 livros, certo? Então, tem que tomar cuidado, porque você pode ter o livro aqui de matemática 1, matemática 2, matemática 3, matemática 4. Isso aqui é uma maneira de ordenar esses livros de matemática. Mas eu poderia ter assim, matemática 4, matemática 2, matemática 3 e matemática 1. Certo? E poderia ordenar matemática 3, matemática 4, matemática 2, matemática 1. Então, tem diversas maneiras de, só na parte de matemática, ordenar esses livros. Ó, isso aqui é uma maneira, isso aqui é uma outra maneira, isso aqui é uma outra maneira, e tem que pensar nisso. Português, são 3. Então, lá você tem o português 1, português 2, português 3, o livro. Pode ter português 1, português 3, português 2. Isso é uma outra maneira. Você pode ter o português 2, português 3, português 1. Outra maneira. E assim por diante. Tem que pensar em todas elas. E de história? Você tem 2 livros de história. Então, você tem lá o livro de história 1, história 2. Ou você pode colocar o livro de história 2, história 1. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui. Então, na matemática, aqui a gente vai ter que fazer essa contagem de português, essa contagem, e de história, essa contagem. Certo? Então, vamos fazer isso. Então, vamos lá. O de matemática, a gente vai permutar os 4 livros. Então, eu vou fazer direto aqui. Ó. Você tem o 4 fatorial, vezes português, você tem 3 livros. Então, você vai permutar 3 elementos, 3 fatorial. E o de história, você vai permutar 2 tipos de livro, então 2 fatorial. Lá, o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vezes 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial, 2 vezes 1. Aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. Isso aqui dá 288 modos de ordenar os livros. Ordenar esses livros. De acordo com a condição que ele deu aqui, ó, da esquerda para a direita, os assuntos matemática, português e depois história. Tá? Agora, vamos ver a situação do item B. No item B diz assim, ó, de quantos modos podemos ordenar esses livros para que os livros de mesma matéria fiquem juntos? Aqui tem um outro cuidado que você tem que tomar. Então, poderia ficar assim, ó, matemática, português, história. Ou matemática, história, português. Os livros ficarão juntos, mas eu posso ordenar a disciplina. Ou você poderia ter português, matemática, história. Ou português, história e matemática. Ou ainda, história, matemática, português. Ou história, português e matemática. Eu estou montando isso aqui porque você tem 3 disciplinas, é fácil, só para você entender o que está acontecendo. Além de permutar os livros em cada disciplina, você vai permutar a sequência que tem das disciplinas, certo? Então, só no caso aqui das disciplinas, você tem 6 maneiras de fazer essa ordenação de sequência aí das disciplinas. Porém, em matemática, acontece a mesma coisa, certo? Você tem aqui 4 fatorial, 3 fatorial e 2 fatorial. 4 fatorial de matemática, 3 fatorial de português
2 fatorial de história. Então, vamos lá. Então, você tem lá matemática, português, história e a permutação entre as disciplinas. Então, ó, matemática, você tem 4 fatorial vezes e português, 3 fatorial. E história, 2 fatorial. Inclusive, 3 fatorial que você tem das disciplinas, certo? Isso aqui vai ficar como? Você tem lá o 4 fatorial é o 24 que a gente já pegou aqui, ó, 24. 3 fatorial é 6. O 2 fatorial é 2 e o 3 fatorial é 6. Essa parte aqui está resolvida no primeiro, dá os 288 vezes 6, certo? 288 vezes 6 dá 1.728 modos de ordenar esses livros nessas condições aqui, ó, para que os livros de mesma matéria fiquem juntos. Certo? Então, eu montei aqui as possibilidades. Você pode ter matemática, português, história, ou matemática, história e português, ou português, matemática, história, ou português, história e matemática, ou ainda história, matemática, português, ou história, português e matemática. Em cada uma dessas aqui, você tem os 288, certo? Então, só para reforçar aqui, ó, no primeiro caso aqui, ó, você tem lá o 4 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Ou, quem que é? Mais, na matemática, 4 fatorial vezes história, 2 fatorial vezes português, 3 fatorial. Mais, nesse caso aqui, português, olha lá, 3 fatorial vezes matemática, 4 fatorial vezes história, 2 fatorial. Ou, mais, português, lá, ó, 3 fatorial, vezes história, 2 fatorial, vezes matemática, 4 fatorial. Ou mais história, 2 fatorial, vezes matemática, 4 fatorial, vezes português, 3 fatorial. Ou, então, mais 2 fatorial para história, 3 fatorial para português, vezes 4 fatorial para matemática. Isso aqui dá 288, esse aqui dá 288. Então, você tem o 288 aparecendo aqui 6 vezes. Certo? Então, você tem lá os 288 vezes 6, ou 6 vezes 288, que dá 1.728 modos de ordenar esses livros para que os livros de mesma disciplina fiquem juntos. Certo, galera? Então, esse foi o vídeo aí. Ele ficou meio longo, mas é bom que a gente explica minuciosamente o que está acontecendo aí em cada caso para você poder entender. Beleza? Galera, muito obrigado aí por você que assistiu até o final. Se você puder compartilhar esse vídeo aí com a galera que está estudando, que está precisando, tem muita gente aí sem aula, que precisa, né, de uma força. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar, se inscrever aí no canal, dar um joinha, ativar as notificações, para que a gente possa continuar tendo um gás aí para fazer esse trabalho para quem está precisando, principalmente aquelas pessoas que nesse momento difícil estão sem aulas e a gente fica aí preocupado, né, com essas pessoas que querem ter uma oportunidade e não podem, tá bom? Galera, muito obrigado, espero que todos estejam bem. Escreva aí nos comentários, dê sugestões, críticas, a gente está aqui para aprender também, certo? Valeu, galera, um grande abraço, fui, tchau, tchau!